Olá, queridos amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos no ambiente virtual do GEFA de Niterói. Hoje nós vamos ouvir as palavras da nossa colega Tereza Quintas, do Centro de Pesquisas e Estudos Espíritas Allan Kardec. E ela vai nos expor o tema A Palavra como Instrumento de Alienação ou Conscientização. E antes de ouvirmos o estudo da Tereza, vamos fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso irmão, e a todos os amigos espirituais da Casa de Francisco. Vamos agradecer a oportunidade bendita de estarmos aqui hoje reunidos, todos num só pensamento e uma só vibração de amor, de paz, e que todos esses ensinamentos aprendidos hoje possam entrar no nosso dia a dia, nos tornando pessoas cada vez melhores. Que Deus esteja conosco, graças a Deus. Olá, muita paz em nossos corações, hoje e sempre. Mais uma vez estamos aqui reunidos para que a gente possa conversar sobre coisas muito importantes, a organização da nossa vida. E o tema, que nos coube hoje foi a palavra como instrumento de alienação ou conscientização. Hoje, nós vemos a importância de repensarmos as nossas estruturas de pensamento em virtude da situação que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo em momentos muito especiais, que a gente achou que fosse breve, daqui a pouco alargou e alargando mais um pouco. Isso nos dá a oportunidade de exercitar a nossa organização mental. E uma pedra de tropeço bastante significativa é a palavra. Pensamento vem e a gente exterioriza. E a palavra, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta muito poderosa. E essa ferramenta, com esse poder todo que a gente tem, nós precisamos ficar muito atentos. É muito importante que fiquemos atentos. Aqui a gente, como está fazendo um trabalho peculiar, que a gente está aprendendo, a gente tem aqui uma participação especial dos amigos caninos, que estão muito animados, todos querendo participar, utilizando também a fala, a voz que lhes cabe, sem menor pudor, vão falando e a gente vai trabalhando a aceitação dessa realidade. Enfim, voltando à ferramenta palavra, que é uma ferramenta de muito poder. É uma ferramenta de muito poder, é uma ferramenta de muita atenção. Que ela pode ser um instrumento, tanto que eu coloco assim, alienação e conscientização. Então, vamos pensar, a alienação é o que vem, o que pertence, que não pertence a gente, pertence a algo exterior. Alienar-se é oferecer o protagonismo para algo ou alguém. E a conscientização é exatamente tomar pé daquilo para a gente. Eu ser a protagonista, cada um de nós ser protagonista dessa fala, protagonista dessa estrutura, que sou eu. E como essa fala pode ser um instrumento de alienação e como essa fala pode ser um instrumento de conscientização? Para falar da importância da palavra, eu pego um livro, que é um livro já muito conhecido nosso, que é Obreiros da Vida Eterna.
o Obreiros da Vida Eterna, daquela coleção maravilhosa, né, que André Luiz e o Chico. A minha é uma edição velhinha, né? Nós já temos edições bem mais novas e modernas, mas a minha está toda rabiscada, riscada, e é essa que eu mantenho. E no capítulo, eu sugiro que, para quem já leu, releia o capítulo 2, que é no Santuário da Bênção. No Santuário da Bênção. Então, aqui, logo no início, na primeira parte do capítulo, a segunda parte já vai enveredar por outra história. Mas nesse início é muito interessante, porque ele vem falando exatamente da palavra. Tem um elemento muito interessante que ele coloca, né? Ele coloca que a palavra, que é muito importante para qualquer trabalho, no caso aqui eles estão falando um trabalho espiritual, mas para o nosso dia a dia, porque nós temos uma vida material, mas nós somos seres espirituais. E por conta de sermos seres espirituais, é muito importante que a gente compreenda que tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tem um registro. E um registro que vai para além do tempo. Atravessa o tempo. É interessante a gente pensar. E ele coloca aqui, de um jeito bem legal, né? Que é assim: encarregamos de assumir a chefia desta casa, ele está explicando. Trouxemos instruções de nossos maiores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. Então, se nós queremos o tempo inteiro receber bênçãos divinas, é muito importante que fiquemos atentos. Olha lá como ele quer comentar todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos. Porque a palavra, ela atrai e a palavra repele. A palavra cria e a palavra destrói. A palavra tem um poder que nós fôssemos imaginar, nós tomaríamos muito cuidado com o que falamos. A nossa tendência, aliás, a gente aprende a falar, né? Vamos falar, vamos nos comunicar. Só que o critério que eu estou utilizando para essa comunicação, eu estou atenta ao que eu estou falando? O que eu estou falando está reverberando em mim? Eu estou me ouvindo? Porque, às vezes, a palavra sai e depois eu, caramba, mas eu falei isso. Eu falei isso por quê? Às vezes, porque eu ouvi, porque está circulando. Agora, então, nos momentos de multimídias, em que a gente está o tempo inteiro conectado, e isso é uma exigência do hoje, graças que temos aqui os multimeios, a internet e toda a possibilidade, por isso estamos aqui, que eu estou recebendo vocês na minha casa, que eu posso ter acesso a vocês. Então, quando a gente consegue trabalhar essa questão, que é uma questão importantíssima, que é ficar atento, a gente agradece a possibilidade de toda essa internet, essa parafernália que a gente tem, mas mais cuidado ainda temos que ter hoje. Porque nós estamos o tempo inteiro sendo invadidos com a nossa permissão, não é uma invasão entre aspas, porque eu me conectei, eu fui lá, como uma vez uma pessoa reclamava de uma novela que assistia, e eu dizia, mas espera aí, é só desligar a TV, não precisa nem desligar a TV, muda de canal, vai fazer outra coisa. Porque você está assistindo uma novela e está criticando, não está gostando do que está vendo, ainda está ali assistindo. Então, assim, a gente se preocupar menos em criticar e mais em agir, eu posso boicotar qualquer programa, eu posso parar de assistir o que eu quiser na internet, na TV, em qualquer meio. As pessoas reclamam do Facebook, ora, elimina o que é tóxico. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho canal no YouTube. Vocês procurarem lá, Tereza Quintas, vocês vão encontrar. Eu procuro colocar dentro do que eu posso, do que eu tenho vontade, algumas palavras, algumas reflexões. É um canal que eu abri, porque, gente, a gente está vendo tanto canal louco. Eu falei, olha, uma coisa, vou abrir um canal.
e vou ativar para que a gente possa conversar coisas que valham a pena ser faladas e valham a pena ser ouvidas. Porque a gente fala muito, ouve muito, e muitas vezes ficamos a serviço de processos alienatórios. Quando eu coloco para mim, coloco para dentro aquilo que não me serve, aquilo que não é útil, que não é interessante, que não vale a pena. E aí eu volto aqui, né, nas bênçãos, né? Que ele coloca assim, olha o que eles fizeram. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. Eles instalaram um mecanismo para que as vibrações, porque a palavra tem força, porque ela tem vibração, ela flui e ela alcança distâncias longínquas. E aí eles colocaram um aparelho para testar essa frequência vibratória, para eliminar aquilo que não é saudável, aquilo que não é interessante para o processo de bênção que a casa se propõe a trabalhar. Se é um santuário de bênçãos, e nós queremos uma vida de bênçãos, porque minha casa é o meu santuário, meu corpo, é o santuário que habita esse ser que é invisível, e através desse corpo físico eu me torno visível para vocês, mas eu não sou esta pessoa. Eu estou esta pessoa enquanto vivo nessa encarnação. Eu sou algo muito maior que vibra, e vibrou antes, em outras encarnações, e vibrará em encarnações futuras. E isso é muito importante a gente compreender. Eu tenho que ler e reler, porque como eu falo muito e tenho uma fala fácil, às vezes caio em vibrações que eu fico pensando, caramba, eu estou repetindo isso? Por que eu estou repetindo isso? E aí vem a conscientização. Tornar o para mim, peraí, eu vou filtrar, isso não me interessa, esse canal não me interessa, esse programa não me interessa, seguir essas pessoas não me interessa. Está na hora de filtrar. Nós abrimos, porque a pandemia nos isolou fisicamente e nós jogamos forte nessas questões. Só que muitas palavras que foram entrando, muitas mensagens que foram entrando, e, às vezes, nós que militamos na tarefa espírita, e aqui eu estou como representante do CPA, que é a minha casa, é a casa que eu frequento. Então, o que eu falo aqui tem ligação com todo o imaginário ideário espírita. E, às vezes, a gente vê umas pessoas que falam umas coisas que eu digo, tirou da onde? Porque é claro que a gente associa. Eu tenho um estudo de psicologia, eu tenho um estudo terapêutico, eu tenho um estudo de floral, eu tenho vários estudos que eu vou associando, porque nada, absolutamente nada está fora da vida espiritual. Porque nós estamos preenchidos de vida espiritual. A matéria é só o mecanismo de transitar, mas tudo é espiritual, embora a manifestação seja material. Então, se eu quero que seja espiritual, que tipo de conexão eu quero fazer? Por isso eu trago hoje essa questão da palavra. E aí ele coloca, troca de ideias construtivas. Falando, nós construímos ou destruímos a nós e aos outros. É muito sério. Nós construímos ou destruímos. Às vezes, uma fala mal colocada pode destruir alguém. Porque a pessoa é frágil, a pessoa está num momento delicado. E, às vezes, minha palavra, ao invés de ser acolhedora, a minha palavra é de julgamento, a minha palavra é de apontar o dedo, é de dizer errou. Siga os passos do mestre. Compreenda. A pessoa está toda errada. Ok, dentro da minha visão. Mas a pessoa tem as razões dela para agir assim. Talvez não tenha a maturidade que eu tenho. Não tenha a forma de ver o mundo que eu tenho.
essa pessoa pode estar apenas necessitando de amparo e acolhimento. Qual é a minha palavra? É de julgamento? A minha palavra é de bênção ou a minha palavra é de maldição? Minha palavra é de acolhimento ou é de expulsão? É de inclusão ou de exclusão? E aí eles nos relembram, André Luiz nos relembra isso nessa passagem. E fala coisas que são belíssimas. Tem uma coisa que eu achei muito lindo. Onde está? Está aqui. A conversação cria um ambiente, coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Então, fala das leis vibratórias, quase que a palavra não sai. Essas leis vibratórias. E a palavra reafirma ou nega. Eu posso, com uma palavra mal colocada, negar a estrutura da filosofia que eu carrego. Quando a minha fala é preconceituosa, quando a minha fala é desrespeitosa, quando a minha fala não é de acolhimento, eu não estou falando do que Jesus trouxe para a gente, porque a fala de Jesus, mesmo muitas vezes firme e enérgica, era uma fala de acolhimento. A palavra, aí está colocando, o verbo, ele relembra, né? O verbo tem potência divina. O verbo tem potência divina. Então, a fala tem potência divina. Como cada um de nós está utilizando a sua fala? Como eu estou utilizando a minha fala? Como você que me ouve está utilizando a sua fala? Está se perdendo em disse-me-disse? Está se perdendo em palavras violentas? No outro dia, uma pessoa falava sobre alguém que está muito em foco, né, na questão política, e nessa questão política partidária nós temos que ter uma delicadeza muito grande, muito cuidado, porque mesmo o oponente daquele teu eleito é um irmão. E aí, às vezes, a gente esquece disso. E usa palavras duras, desrespeitosas, incitando pensamentos violentos. Não estou dizendo para que não nos coloquemos. Não estou dizendo para que a gente não se posicione. Mas atenção como está esse posicionamento. Gandhi se posicionou. E se posicionou firmemente. E não agrediu ninguém. Tem passagens fantásticas de Gandhi em que ele vibra lutando pela causa. Essa semana mesmo eu estava assistindo uma fala do professor Marco Rojo, que é o professor de yoga de São Paulo, muito, muito interessante, e estava lembrando de uma passagem que eu gostei muito e que eu queria trazer aqui para partilhar, que é uma passagem de Gandhi em que lá, né, ele estava no local, e no local que ele estava era um local muito racista. E ele, eu não me lembro dos detalhes, vou contar a história só para mostrar para você como é que a posição da gente pode ser uma posição firme. E não precisa ser uma posição grosseira, não precisa ser uma posição violenta, pode ser uma posição firme. E vinha Gandhi com outro companheiro, e ele estava numa calçada, e essa calçada não poderia ser transitada por pessoas negras, e ele era considerado negro, né? Não branco. E veio umas pessoas e o amigo dizia assim, vamos sair daqui, porque vão nos agredir. E ele, não, a calçada é para todo mundo, se eu trocar, eu concordo. E ele foi na calçada. E foi uma experiência bastante dolorosa, porque ele foi agredido, foi péssimo em termos materiais. Mas eu estou contando aqui a história. Então, se ele, de repente, sofreu ali uma agressão, ele defendia princípios. Ele não agrediu ninguém, ele ficou quieto, mas ele caminhou de acordo com a forma de pensamento dele, que é um pensamento de inclusão, que todo mundo está igual, todo mundo é filho de Deus.
Não faz diferença se é branco, se não é, se é hétero, se não é, se é grande, se é gordo, se é magro, não importa. Todo mundo que já sofreu bullying por algum motivo sabe, como sofreu. E você? Como está a sua atuação naquilo que é diferente de você? Como está a tua palavra? Seja para um artista que você não gosta, seja para uma música que não te dá prazer. Como é que você está usando o teu verbo, que é potência divina, como André Luiz coloca aqui para a gente? Se o verbo, se a minha palavra é uma potência divina, ela tem uma força, ela tem um poder que eu preciso cada vez mais estar atento. Às vezes, as miudezas do cotidiano. Outro dia, uma pessoa contava uma piada, e era uma piada tão chula que eu me mantive séria, assim. Mudei assunto, não ri, não critiquei, mas eu acho que meu semblante de protesto ficou explícito. Porque até no nosso cotidiano nós precisamos melhorar o nosso verbo. Nós precisamos entender, a minha palavra está servindo a quê? Há processos alienativos, alienantes? Há processos que destroem? Ou eu quero que a minha palavra seja de conscientização e de processos que constroem? Como eu quero que seja o meu verbo como potência divina? Porque é muito fácil criticar a fala do outro. E a minha? Como está a minha fala? Como eu estou me portando no trânsito do mundo com a minha palavra? Eu preciso e devo e quero melhorar o meu verbo. Não escolhi, esse tema não veio, caindo para mim à toa, não. Porque muitas vezes me perco numa palavra maldita, porque a maldição é isso, Aquela palavra maldita que causa destruição. Eu escolhi uma vida de bênçãos, de gratidão. Não posso utilizar a minha palavra. Ou melhor, poder eu posso, tanto que às vezes uso. Mas eu vou começar a me ouvir mais. Esse é o grande ensinamento. A gente ouve o outro e critica o outro, mas você se ouve. Você está se ouvindo? Você está se entendendo? Você está percebendo a que discurso você está atendendo? Se é para a bênção ou para a maldição? Se é para o bom ou para o mal? Se é para a crítica ou para a construção de ideais mais sólidos? Porque muitas vezes a crítica ou a firmeza excessiva, ou melhor, firmeza é bom, ruim é rigidez. A rigidez te mantém num quadrado desnecessário, um quadrado que tira de você potência e tira do outro potência. Quando eu não valorizo a construção do outro, quando eu não percebo quanto o outro já cresceu, porque todos nós tivemos o mesmo nascedouro. Deus nos criou a todos da mesma forma, um ser preenchido de potência divina, do amor do Pai. Ele concentrou naquele ser que mais tarde se individualiza e passa a ser quem cada um de nós é, mas todos fomos gerados pelo Pai, Mãe, Criador, da mesma forma, amorosamente. Agora, se a gente esquece disso, aí Jesus vem lembrar da ovelha. Eu falo isso, gente, quase diariamente, que é poder entrar bem em mim e eu poder usar o verbo de uma forma adequada. Jesus vai perder ovelha nenhuma. E eu gosto muito, até anotei, porque eu achei que eu ia esquecer, em Mateus 24:35, passará o céu e a terra. Porque tudo vibra no começo, vibra no fim, no outro estágio. Mas minhas palavras jamais passarão.
Então, quando Jesus fala, as minhas palavras jamais passarão, porque Jesus utilizou o verbo divinamente. Como? Acolhendo, apoiando, criticando, questionando, mas de uma forma que ninguém se sentia ofendido, mexido, catucado, ferido às vezes no seu orgulho, mas nunca ofendido e magoado. Porque nem nos momentos derradeiros ele foi agressivo e violento com ninguém. Ele foi amoroso. E as minhas palavras jamais passarão. Porque se nós introjetarmos as palavras de Jesus, nós seremos os propagadores dessa palavra. Há 2000 anos a gente está falando. E a gente ainda está com dificuldade de entender. A gente ainda usa os percalços da vida para distrairmos das palavras do Mestre. Mas as palavras de Jesus, essas não passarão. E como a gente fala, né? E é muito... Eu fiquei muito encantada com quer dizer, o capítulo todo fantástico, né? Mas a primeira parte do capítulo, releiam, né? O Obreiros da Vida Eterna, segundo capítulo, só o título já é uma lindeza, né? No Santuário da Bênção. O que mais a gente está querendo é bênção, o que mais a gente está querendo é repensar as nossas estruturas, e coloca assim, vamos lá. A conversação cria o ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Por que eu estou repetindo? Porque abaixo ele pega uma fala, né, que é bem legal, que ele diz assim: precisamos sanar os velhos desequilíbrios, das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. Por que as palavras, às vezes, são perturbadoras e dissolventes? Essa palavra é minha quando eu falo alguma coisa, quando eu defendo alguma ideia. Essa palavra, que eu quero utilizar aqui, porque André Luiz é tão assertivo, né? Ele é tão perfeito na colocação, né? Sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais. Uma das coisas que a gente faz com facilidade, muitas vezes, é numa conversa. Olha as intromissões verbais. Às vezes, antecipa o que a pessoa vai falar. Corta o pensamento da pessoa. Ah, você já fez isso, Tereza? Ah, pior que já fiz. Hoje estou mais atenta. Para que haja uma réplica, eu tenho que ouvir. Muitas vezes utilizei a intromissão no verbo do outro. Antecipando uma fala. Ah, não concordo. Peraí, mas espera ele acabar de falar para que você se posicione. E até o não concordo, né? É tão complexo, a gente pode falar tantas coisas de uma forma diferente. Tem um projeto muito interessante de comunicação não violenta, que é para a gente pensar nessas estruturas e como a gente fala. Ao invés de colocar não concordo, que tal a gente colocar assim, eu penso diferente? Eu estou dizendo não concordo sem chocar. Eu não quero viver em paz. A paz é o caminho para a tranquilidade da vida. A paz é o caminho para que eu possa ser feliz. Eu quero ser feliz. Levanta a mão aí quem não quer ser feliz. E às vezes nós não somos felizes dentro do que é possível ser, porque felicidade real nós sabemos que ela não é desse mundo, que esse mundo é de provas e expiações ainda rumando aí para a regeneração que está vindo, sem a gente querer ou não querer, né? Agora, é claro que a regeneração, primeiro, para estar no planeta, ela tem que estar dentro de nós. Eu preciso me regenerar, eu preciso mudar a forma que eu estou falando, ao invés de assim, ele é um péssimo jogador, por que eu não digo esse jogo não foi bem? Eu começo a mudar, eu começo a repensar, eu começo a ver assim, como que eu posso falar a mesma coisa para que a pessoa não se sinta afrontada.
não cortar a fala da pessoa, já não ir discordando, trazendo, às vezes, inimizades. Hoje, então, socorro, como a gente tem visto inimizades acontecendo por questões que vão passar. Ideias, filosofias, ideologias transitórias vão passar. Nada do que está aí vai ficar, nem a pandemia vai ficar. E aí a gente percebe o que vai ficar. Porque tudo que é material vai dissolver. O que vai ficar? As minhas palavras não passarão. Se eu utilizar essa frase para ficar ali, opa, as palavras de Jesus não passarão, e utilizá-las, e mudar a minha estrutura de pensar. Em outro momento, a gente pode fazer milhões de exemplos, propõe trabalhos, inclusive, com relação a essa comunicação não violenta, uma comunicação mais compassiva, uma comunicação em que você possa ser firme, se posicionar, estar ali, frente à sua posição, que seja política, filosófica, religiosa, porque a gente não pode achar que o outro que está em outra religião está pior do que a gente, que ele pode estar até melhor, que seria uma arrogância muito grande minha ou de qualquer pessoa achar que está ali a salvação, porque a salvação não está na religião, está lá a palavra do mestre. E até quem não é cristão, que tem outros líderes que também utilizaram, porque nós sabemos que Jesus, na nossa concepção espírita, Jesus é o governador do planeta, então Jesus habita Buda, habita Krishna, habita qualquer outro líder que fez história com o perfil ligado ao que é divino, que utilizou a sua palavra como potência divina. Basta ouvir pessoas. Às vezes a gente ouve pessoas falam coisas assim, não está usando a potência divina. Simples. Deixou de usar a potência divina. Deixou-se levar pelos processos de alienação que a internet consegue fazer, que a televisão consegue fazer, que a literatura consegue fazer. O que você está escolhendo para ler? O que você está escolhendo para assistir? O que você está vendo? Você escolheu. Faça melhores escolhas. Se aquilo está te mobilizando para o negativo, substitui. Ao invés de criticar a novela que não está saudável, tira a novela da sua vida. Faça outra coisa. Tem tantos programas interessantes, tem tantos canais interessantes, tem tanta coisa na mídia, tem tantas publicações maravilhosas. E a gente está presa aonde, gente? Aonde a gente está preso? A gente está preso nas reclamações, na palavra maldita, ao invés de utilizar a palavra bendita, que é o limiar, a palavra maldita, que é a palavra da maldição, da alienação, a palavra bendita, a palavra da bênção, a palavra da conscientização. Não cabe mais no planeta Terra alienação. Todos teremos que ser protagonistas. Protagonistas do bem, protagonistas de sua vida, protagonistas e propagadores do bem. Isso é uma responsabilidade. Mas e aquele que ainda está propagando mal? Isso não é seu problema. Isso não é seu problema. Isso é problema daquele que está comprometido com as escolhas equivocadas. Nós fazemos escolhas o tempo inteiro, meus irmãos e minhas irmãs. O tempo inteiro. Bateu na sua porta, você abriu o programa, a novela, o livro, a revista, a conversa. Você pode mudar o rumo da conversação. Quando a conversação não estiver sadia, quando a conversação não estiver positiva, quando naquela conversa você perceber que está rumando para uma área de maledicência,
né, de fofoca, de vitimismo, de destruição. Opa, traz um assunto bom. Traz um assunto positivo. Não critica que o outro está falando. Coloca um assunto assim, sabe? Como quem não quer nada e vai mudando. Traz uma outra história. Talvez a gente consiga pegar isso que não está saudável e transformar em positivo. Como eu posso fazer isso? Com o meu livre-arbítrio, com a minha escolha. Quando eu fizer melhores escolhas, quando eu plantar melhores sementes, eu obterei melhores frutos. Nós somos 100% responsáveis. 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Ai, Tereza, é piração, né? 100% é uma coisa muito grande. Não, é. Você está onde você se colocou. Que influência você está permitindo entrar? O que tipo de coisas está vindo ali e você está colhendo? O que eu estou colhendo? E aí, em cima desse meu acolhimento, virá a responsabilidade. Em cima do meu acolhimento, virá a responsabilidade. E aí eu colherei. Se eu ficar no vitimismo, ficarei vítima. Se eu ficar na violência, ficarei mergulhado na violência. Se estimular o ciúme, a raiva, é aí que eu vou trazer isso para mim. Falo para vocês, falo para mim, que também estou em trânsito nesse mundo material, mas que sou um ser espiritual buscando a minha plenitude. Não posso pleitear a plenitude do outro, nem dos meus maiores afetos. Eu só posso pleitear a minha própria plenitude, que será construída com as minhas sementes. E a palavra é uma grande semente. Eu, como professora, que passei tantos anos, às vezes eu caio nas minhas próprias armadilhas. Às vezes alunos falam, mas você falou isso. Eu falei, eu falei isso lá quando eu era uma outra pessoa. Hoje eu sou essa. Essa, não penso daquele jeito. Eu encontrei uma vez uma das minhas monografias na biblioteca, aí eu fui olhar, eu falei, nossa, como tá fraquinha. Eu falei, não, Tereza, não seja crítica de si mesmo. Foi o melhor que você pôde fazer naquela época. Hoje, com o cabedal de conhecimento, com a palavra falada e escrita que você foi, internalizando, você faria um trabalho melhor, mas também, né? Tenho a vergonha quase não fazer depois dessa trajetória toda. Aí eu olhei aquela pessoa que fez, que fui eu, aquela monografia, amorosamente. É isso mesmo, Tereza, você fez o melhor que você pôde. Siga, vá em frente e faça cada vez melhor. Então, a gente, nos rumando aqui para o encerramento, né? A gente coloca. Vou dar uma leidinha nisso aqui, porque é tão bonito, porque ele segue a fala, né? Aí fala de provérbios. Assim o profeta, lá em Provérbios, anunciou há muitos séculos. A palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Achei muito bonita essa alegoria, né? A palavra dita a seu tempo. Porque eu queria fechar. Falamos tanto da palavra falada, a palavra escrita, a palavra ouvida, o silêncio. Aí Provérbios coloca, Provérbios 25, 11. A palavra dita a seu tempo. O que significa isso? Em alguns momentos é necessário silenciar. Em alguns momentos é importante ficar quieto. Porque não é oportuno. A palavra será melhor utilizada a seu tempo. Está lá. Lá no antigo. Não está nem no novo, deixa eu estar lá no antigo. A palavra dita a seu tempo. Você está sabendo usar o silêncio? Você está pensando assim, está conseguindo refletir? Estou falando você, estou falando para mim também, tá? Qual é a hora de falar e qual é a hora de calar? Qual é a hora que é mais útil ficar só ouvindo? Deixar a pessoa falar.
mesmo que você, em princípio, não concorde. Porque, às vezes, a pessoa precisa só esvaziar. Esvazia, você ouve, não interrompe, deixa fluir. E aí, a seu tempo, você pode falar uma palavra consoladora. Porque, às vezes, a pessoa não está precisando que você discorde dela. Ela está precisando só de um acolhimento. Ela está precisando só de um aconchego. Só sentir que é amada. Só sentir que é vista. Então, qual é a hora de calar? Quando nós temos que ouvir? Só ouvir. A gente, isso com o outro, até com a gente mesmo, a gente escuta uma coisa, peraí, deixa eu processar, deixa eu ficar quieta. O valor do silêncio. Jesus foi em busca do silêncio em algum momento. Porque o silêncio traz o autoencontro, que quando a gente silencia, a gente mergulha em nós. Então, o silêncio tem um grande valor. Um valor de não embate, um valor de autoconhecimento, um valor de compreensão, muitas vezes. Então, ladeando a palavra, nós temos o silêncio. Quantas vezes, em situações, a gente só segurou a mão da pessoa, ou só olhou nos olhos, ou só ficou perto e não falou nada, mas você estava ali. Quantas vezes a pessoa pensa que você vai falar, você se cala e mais aprendeu a pessoa com o teu silêncio do que com a tua fala. Então, ladeando, eu gostaria de encerrar pensando sobre o silêncio. Como está o seu silêncio? Como está o meu silêncio? Nós estamos silenciando quando é necessário? Ou nós estamos usando uma verborragia sem pensar na força divina da palavra? Então fica aí a reflexão. Como está a sua palavra? Como está o seu silêncio? Que a divindade que habita em nós está se manifestando ou está sendo nublada pela minha arrogância, pelo meu orgulho? Gostaria de deixar vocês com esse pensamento, que é um pensamento de reflexão para mim mesmo, como está a sua palavra e como está o seu silêncio. E vou pegar Parnaso do Além-Túmulo, que é aquela coletânea, em que eu pego, para encerrar aqui, uma fala, uma singela, delicada, de Casimiro Cunha. Sombra e luz. Vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. É tão belo que é isso. Sombra e luz, a palavra, o silêncio, a construção, a alienação, o poder de reflexão. Que fiquemos com sombra e luz em nossos corações para reflexão. Que Deus nos abençoe, nos envolva e que a paz e a bênção reinem em nossos corações. Que todos e todas sintam-se profundamente abençoados e abençoadas. Muita paz.